Lagoa Viva, de boa com a lagoa, de bem com a vida. Rio Mais Limpo, com André Trigueiro. Oi, André, bom dia, tudo bem? Bom, fora a manutenção da taxa de juros sem viés de baixa, fora o empate xoxo do Fluminense com o Atlético Mineiro e fora minha gripe, tá ótimo. Então não tá tudo bem, né, André? Tá Não, complicado, tá tá tudo bem, difícil a gente lidar, né? agradece, segue, sempre. Escuta, a gente fica sempre bem quando ouve sua opinião sobre alguns assuntos instigantes aqui do Rio de Janeiro, e um deles é o que o Jornal Globo traz de hoje, uma reportagem sobre uma estratégia nova que a Polícia Militar está fazendo de criar bloqueios, fazer operações em algumas áreas, algumas vias importantes, acessos a túneis, ruas e avenidas que, segundo a PM, costumam ser usadas por bandidos como rota de fuga. Só que os motoristas estão reclamando muito de engarrafamento, de caos em horário de pico e tudo mais. Como é que você vê isso? Bom, como motorista, eu devo dizer que eu sou cliente preferencial desses engarrafamentos em pelo menos 2 trechos, na rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, e na entrada do Rebouças, vindo pela Lagoa. Nesses locais aí que você citou, é engarrafamento full time, né? Não, não. Olha só, vamos lá. Como motorista, a gente percebe logo, porque é um engarrafamento Mega Blaster. Ele tem um plus, ele é diferenciado, porque de fato, como a reportagem bem descreve, você tem uma viatura da PM bloqueando pelo menos uma faixa e afunila, e o povo vai ter que esperar para passar. Então temos várias repercussões, quais sejam: aumento da poluição do ar, porque em marcha lenta o carro emite mais fumaça. Nós temos o aumento da impaciência dos motoristas. Em alguns casos, as pessoas precisam se deslocar rápido e não sabem por que o trânsito parou daquele jeito. E eu vou aqui, vamos saudavelmente colocar uma crítica, que eu gostaria que a PM tivesse o direito de resposta. Se a ideia de bloquear o trânsito é gerar mais segurança, inibindo ações criminosas, porque aí o bandido vai dizer: não vou fazer nada por aqui, porque senão eu corro o risco de entrar nesse funil e um PM me reconhecer. Sabe o que acontece, Fred? Em boa parte dos casos, eu não vou generalizar, eu não vejo o policial com olhos de lince nesse bloqueio, prestando muita atenção no que está acontecendo nos veículos. Porque aí eu vou entender a lógica, vou dizer assim: eles estão bloqueando e os policiais estão ali, olha, sabe, passando o pente fino com os olhos ou parando os carros suspeitos. Quer dizer, aí você tem, do ponto de vista técnico, assim me parece, um bloqueio que faz sentido. Você está ali fazendo uma operação pente fino. Eu não vejo isso acontecer na maioria absoluta das vezes que sou, enfim, de forma azarada, me atrapalha o deslocamento quando vejo esse bloqueio. Então, eu acho que a gente precisa ter mais transparência da Polícia Militar explicando a eficiência do bloqueio. Funciona? Reduziu a estatística de criminalidade? Os policiais têm ou não que ficar olhando para dentro do veículo? Que eu não vejo isso acontecer em boa parte dos casos, como eu disse. Então, por conta de eventuais incidentes criminosos, vamos colocar assim, porque é aleatório, você vai punir dezenas de milhares de motoristas? O custo-benefício se resolve bem? Eu estou fazendo perguntas, eu não tenho as respostas, eu não sou dono da verdade, mas como motorista que testemunha frequentemente esses bloqueios, eu acho que, no mínimo, falta informação. Eu acho que o motorista contribuinte que paga IPVA, paga IPTU, paga ICMS, paga ISS, o eleitor, ele merece essa informação. Olha, estamos fazendo porque o método é esse e acreditamos que esse é o caminho. E isso acontece aonde no Brasil, com essa frequência que a gente vê no Rio de Janeiro? Qual é a experiência construída em outros lugares que justifica isso? Falta informação, né, Fred? Nunca é demais compartilhar informação dizendo: calma, senhores e senhoras motoristas, creiam, estamos fazendo algo que é para o bem da cidade. E explica por quê. É isso. Agora, André, antes de encerrar, queria pedir para você também deixar aqui sua palavra sobre Lúcia Hipólito, né? Que nos deixou ontem e com quem você também trabalhou, fez uma parceria na Globo News, não é mesmo? Olha, ela, como comentarista de política da Globo News, numa época que não era comum a gente ver mulheres exercendo essa função no nível top, eu a conheci, portanto, na bancada do Jornal das 10, que eu ancorei.
esse jornal por 16 anos. Logo no início, tive a honra e o privilégio de conhecer a professora Lúcia, porque, de fato, ela trouxe da academia, ela tinha uma acuidade intelectual, um conhecimento na área dela, da ciência política. Todo o comentário era absurdamente bem construído a partir do contexto. Não era só aqui e agora. Ela conseguia compartilhar de forma clara e objetiva e sempre com pitadas de humor deliciosas, né? Ela era uma pessoa muito bem-humorada. E por mais, eu diria, difícil que fosse o nó dos desentendimentos no campo da política, os impasses, as disputas, lá vinha Lúcia Hipólito, com o jeito dela, contar as histórias, unindo muita informação bem embasada e fundamentada, histórica, era professora, né? Uma didática, ela conseguia explicar o inexplicável, ela conseguia traduzir o que para muitos ainda é um desafio. Então ela se destacou nas mídias, né? Na CBN ela foi, digamos assim, uma pessoa que conseguia cativar pela informação e pelo tom de voz, que rádio é voz. A minha não é boa, a tua é, Fred. Voz é tudo no rádio. A sua é boa também, Lúcia emprestava no estilo de contar as histórias, na pontuação, no tom gostoso de ouvir. A Lúcia Hipólito faz falta pela sua inteligência, pela sua sabedoria e pelo jeito sempre professor. Eu acho que o que mais se destaca na biografia da Lúcia é a capacidade de, por onde ela passou, ter sido sempre professora e, se me permite, a coragem e a bravura de enfrentar uma doença, cara, incapacitante do ponto de vista que ela estava plena do ponto de vista da sua mente e da sua capacidade de pensar e de elaborar ideias. O corpo não ajudou e ela não se entregou, né? Não é pouca coisa isso, seja para quem enfrente problemas parecidos, como a síndrome de Guillain-Barré, seja para pessoas que reclamam da vida por muito menos, Fred. Tem muita gente que pratica assim o queixume, se vitimiza, e a Lúcia Hipólito nos deixou esse legado. Antes de reclamar da vida, veja quantas pessoas passam por situações muito, muito mais difíceis e ainda assim querem viver, ainda assim emprestam luz às suas existências. Então aqui a minha homenagem a ela, a toda a família, ao André Flecha Ribeiro, enfim, a todos os que nesse momento estão em sofrimento por conta da passagem da nossa querida Lúcia. É isso. André, obrigado pelas palavras. Ótimo dia para você, até amanhã. Tudo de bom. Esse é o André Trigueiro no Rio Mais Limpo, todos os dias aqui no Jornal da CBN por volta de 7h50. Só pontuar que o velório da Lúcia Hipólito está marcado para essa manhã, vai ser aberto ao público. Em seguida, ela vai ser cremada numa cerimônia restrita a pessoas próximas. E a nossa reportagem traz os detalhes para você.